pra criança, às vezes, coloca aquilo como um monstro. Tem porque todo cargo, pastor, pastor então, mas diácono, presbítero, tem as dificuldades, entendeu? Então, para mim, na cabeça de uma criança, você tem que saber passar aquilo, Sim, entendeu? tá muito claro. Exato. Você tem que mostrar, principalmente, que você tem prazer de estar fazendo aquilo na casa de Deus, porque você não faz para homens, você faz para Deus. Então, infelizmente, por isso, e foi falado isso em algum podcast, por isso que o Edivaldo falou, Sim, por sim. isso que muitos filhos de pastores não querem ser pastor. Filhos de presbíteros não querem ser presbíteros. Entendeu? Porque tem dificuldade? Tem. Mas e a questão que eu vejo assim de você passar de forma correta o que é de fato esse ministério? Pois é só entender o papel. Entender o papel. A gente, por exemplo, hoje falar de maneira mais específica o papel do homem. São algumas palavras aqui, por exemplo. O homem é o sacerdote da casa. É o Sim. sacerdote da casa. E isso não é uma questão assim dele escolher ou vai escolher. Não. Deus já fez assim. Ele já criou assim. Justamente por isso que a gente começou com a questão do seguinte, que é na criação. Os papéis foram estabelecidos na criação. Essa questão o homem é sacerdote, o homem é o líder da casa. Por líder, não é aquele que manda. Não é essa questão de machista, nada disso. Isso daí é assunto. Não é, Primeiro que nunca é verdade, a gente não manda em nada. essa questão de machista, feminista, essas coisas aí, a gente não vai tratar desse assunto. Mas assim, o homem é o líder da casa porque Deus criou assim. Deus criou assim. A Bíblia usa expressões dizendo que ele é o sacerdote da casa, ele é o líder, ele é o cabeça, porque ele foi criado antes da mulher. Não fala de importância nem de grau de. Não é isso, não. São papéis diferentes. São papéis diferentes. Por exemplo, em casa, não é? A gente tem alguma decisão a ser tomada, não é? Tá lá o marido, como sacerdote, como chefe da casa. Ele não vai chegar e dizendo, olha, eu tomei tal decisão e a mulher é obrigada a obedecer. Não é essa a situação. Ele chega para a mulher, conversa, né? Tem ali um diálogo, conversa com os filhos, sabe a opinião, mas ele, o marido, é quem tem a responsabilidade de, junto com a família, chegar à opinião, chegar a essa posição. Você tocou no assunto interessante, que é a questão dessa função e o homem como sacerdote, por exemplo, e ele entender isso. Eu, antes de ser pastor, ou antes de servir a uma igreja, eu tenho a minha família. Eu tenho a minha família. E aí a gente entendeu o seguinte, Deus em primeiro lugar, e aí Deus em primeiro lugar não é a igreja, é Deus. É Deus, sim. É Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, a família. Isso no meu modo de entender, né? Da criação. E aí vem trabalho, e a gente quando fala Deus e família, a igreja está nesse Sim. tá nesse meio aí. A igreja é isso daí. Por exemplo, a família foi criada antes da igreja, pra gente entender como Deus criou, não é? Adão e Eva, mas já era, a família já era a igreja. Já era a igreja. É tanto o seguinte, eu como pastor, não é? E tenho a responsabilidade da igreja. Eu não vou sacrificar a minha família, e se eu fizer, eu estou fazendo errado, sacrificar a minha família dizendo, não é pela igreja, é pela igreja. Certa vez e nem sempre a gente, né, age desse jeito. Tinha dificuldade em casa. Quando chegava em casa, aí a mulher precisava de um detalhe, de alguma coisa. Aí não, eu deixava para fazer depois, né? E enrolava aquela coisa toda. Alguém da igreja ligou 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, opa, você tá pronto para resolver. Você tá pronto para sair, para fazer um negócio. Até o dia que a mulher falou o seguinte, olha, você tá pronto para resolver as questões da igreja, mas para mim, não. Aí a luz acendeu. Opa, eu tô errado. Eu tô errado. E aí, nessa, né, de cuidar da igreja, de que a igreja é mais importante do que a casa, o meu lar, muitos filhos de pastores viram nisso. Né? Eu ouvi, por exemplo, o próprio Eldon falar isso, que é filho de pastor, ele disse, olha, loucura. Eu não, é só porque Deus chamou mesmo, mas eu não queria. Sim. Era isso que eu queria para minha vida.
né? Porque via a pressão, via as dificuldades, as responsabilidades, toda essa situação. Mas é muito por culpa dos líderes mesmo, né? Que agem de maneira errada. E precisa acordar para isso. E precisa acordar para essa situação. Entendeu a função e a função de sacerdote. O homem, ele é o sacerdote, ele é o líder da casa. Ele é o líder da casa. Por líder, por sacerdote, a gente entende que ele é o provedor mesmo. Ele é o responsável e deve lutar para isso. E porque Deus criou assim, por dar conforto à sua família, por cuidar da sua família. Ele é o provedor e ele é o protetor da família. Ele é o protetor da família. Aí dentro daquele assunto da barata lá, né? O homem deve proteger a sua família. Mas o proteger não é, né, da barata. Ele pode ir junto. Se ele tem medo da barata, chama a mulher, vai junto. Cria uma forma, cria uma estratégia. Sim. Matar a barata é fácil, quero ver matar o rato.